nada, né? E Ele está nos capacitando. E como Ele nos capacita, é nos usando, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo, né, irmãos? Quero agradecer a Deus, agradecer a pastora Andréia, a pastora Edmilson, e dizer que hoje não era para mim estar aqui, era para a irmã Sibeli. Mas, às vezes, Deus tem uma palavra para a gente. Porque essa palavra aqui eu fiz há um mês atrás. Deus me deu, eu na sala conversando com ele, e eu falei, eu vou preparar essa palavra sobre Ana. Então pode ser que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Amém. Então, hoje era para mim estar aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20. E diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para a casa de Ramã. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Pai amado, querido Deus, peço, Senhor, que o Senhor venha falar por intermédio da minha boca, Pai, e que o que eu venha falar para ajude cada um que aqui está, Pai, que venha entrar no coração e na mente, e que a gente possa, Pai, fazer o melhor para te adorar, Pai. Peço em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Vamos entender, irmãos, um pouco a história da vida de Ana, né? Porque quando lemos o versículo 19 e 20, fala que Deus se lembrou dela. Eu já fui para o final, já fui para a bênção. Porém, antes da bênção, tem os obstáculos. Tem o caminho que a gente deve seguir. Tem o caminho que a gente deve prosseguir. Os degraus da vida que a gente deve subir. E por muitas vezes em nossas vidas, nós queremos pular etapas. E não funciona desse jeito, né, irmãos? Às vezes a gente quer pular muitas etapas e acaba se decepcionando. E muitas vezes a gente acha que Deus não deu, Deus não fez. Mas não foi, foi a gente que foi precipitado demais. Então vamos entender um pouco a história de Ana. O livro de Samuel, ele começa num tempo de crise espiritual em Israel. Ele começa em um período dos juízes, num tempo de estabilidade moral e espiritual. Deus já não falava com aquelas pessoas ali. Porém, como Deus é misericordioso, amoroso, Ele decide começar uma nova história. Aí entra a vida de Ana. Ana, uma mulher estéril que não poderia ter filho. Deus, Ele usa pessoas improváveis, pessoas que olha e ninguém dá um valor, mas Deus vê o teu valor, Deus vê o que Ele colocou em sua vida. Então Deus começa na vida de Ana, uma história que ninguém poderia imaginar, mas Deus já tinha escrito aquela história. E assim como nós em nossas vidas, nós achamos muitas vezes que nós não somos capazes de nada, mas não somos nós, é Deus que nos capacita. Glória a Deus. E Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana. Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. E eu quero também falar para os irmãos o contraste de Ana e Penina, para a gente, no final, a gente poder pensar um pouco, quem somos nós hoje? Ana ou Penina? Vamos entender um pouco. E Eucana era casado com Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha nenhum filho, ela era estéril. E naquela época, a esterilidade ela era vista como uma maldição, uma punição vinda do Senhor. E aqui a gente aprende algo muito importante. A gente aprende que nem toda limitação é um castigo. Às vezes é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E Deus já tinha um propósito maior na vida de Ana. Deus tinha o nascimento de Samuel, porque Deus já tinha esse propósito. Porém, Ana não sabia. Ela achava que ela era uma mulher de má sorte, uma mulher rejeitada, né? Mas Deus, Ele já tinha um propósito na vida dela. Assim como Ele tem nas nossas vidas, Ele tem um propósito em cada um que aqui está. Em cada um que aqui está, Deus tem um propósito na vida de cada um. Glória a Não Deus. importa
importa as dificuldades que a gente está passando, todas as dificuldades que nós passamos vai nos levar ao Senhor. Glória a Deus. E Deus, Ele tinha planos. E mesmo com aquele obstáculo que para a gente é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Ele. E mostra que Deus, Ele usa as pessoas improváveis, as pessoas que não têm jeito. Para quê? Para nos mostrar que Ele tem um propósito. Não importa o que as pessoas lá fora dizem sobre a gente. Não importa o que as pessoas podem pensar sobre as nossas vidas. Importa o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E Deus tem planos para a gente. Jeremias, capítulo 29, 11, versículo 11, fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. É o Senhor que está falando. Aleluia. O Senhor não mente. Pensamentos de paz e não de mal. Provérbios, capítulo 19, versículo 21, fala: muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que permanece em nossas vidas é o plano de Deus, o propósito dele em nossas vidas. Não importa o que as pessoas possam falar, até o que você possa pensar de si mesmo. Eu penso de mim que eu sou uma pessoa improvável, mas Deus está transformando a minha vida. Glória a Deus. Então não importa o que nós pensamos, Deus tem planos, não importa, Ele vai trabalhar no que Ele quer. Então nós devemos orar e pedir para Deus: Deus, faça dos meus planos o seu, faça dos meus objetivos o seu para a minha vida, porque os planos dele vai se cumprir em nossas vidas. Creio. E a palavra fala aqui no versículo 5 que quando Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Porém, para Ana, ele dava uma porção dupla, uma porção especial. Porque apesar do Senhor ter deixado ela estéril, Eucana amava Ana. Porém, irmãos, mesmo ela sendo valorizada, ela sendo amada, ela se sentia angustiada. Porque isso nos mostra que não é só porque nós somos amados ou nós servimos ao Senhor que nós vamos deixar de passar por dificuldades. Nós vamos deixar de passar por aflições, por perdas. Nós não vamos. O que nos consola é que Deus está conosco. Então tudo fica mais leve. Mateus 11, 28 diz que: vinde a mim todos que estão cansados e eu vos darei descanso. Ele fala para a gente ir até Ele, que Ele vai nos dar descanso. Aleluia. Mas isso não mostra que a gente vai deixar de passar por aflições. Não, isso mostra que o fardo vai ficar mais leve. Porque quando a gente confia no Senhor, tudo fica mais leve. Verdade. 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, fala: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Deus, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem tirado de nós toda a nossa ansiedade. Lance para Deus toda a sua ansiedade, que Ele tem cuidado da gente, Ele tem cuidado de nós. Amém. E Penina, ela provocava Ana constantemente. Por quê? Por ela ter o amor de Eucana, por ela ser tratada diferente. Penina achava que por ela estar dando os filhos a Eucana, ela deveria ter a atenção do marido, ela deveria ter o amor dele, né? Isso nos mostra também, irmãos, que na Bíblia tem vários relatos de várias mulheres que era estéril. Deus deu o filho para ela um tempo depois, porém elas foram precipitadas, né? O homem teve outra mulher e teve problema. Isso nos mostra que quando a palavra fala que Deus fez o homem e a mulher para se formar é já para evitar esses tipos de problema, né? Porque teve briga, porque Eucana amava Ana amava Eucana, Penina amava Eucana. Então, evitar esses problemas. Por isso que a palavra do Senhor ela é perfeita. Se a gente seguir a palavra do Senhor, a gente não vai ter problema. E Penina, ela humilhava Ana constantemente. Por quê? Porque ela se sentia frustrada, se sentia decepcionada. Ela também tinha as tristezas da vida dela. E isso nos ensina algo importante, que nós não podemos deixar nossas frustrações ferir outro. Porque muitas vezes
fazer a gente maltratar outras pessoas, né? Devemos ser pessoas boas, pessoas que ajudam a outra pessoa, pessoa que ajuda um irmão. Muitas vezes, infelizmente, até próprio dentro da igreja a gente vê essas coisas, né? Tristezas, palavras mal pensadas, né? Que pode prejudicar outra pessoa. Muitas vezes a gente não fala, pra gente está normal, mas não é normal. Às vezes a nossa criação, eu fui criada muito a ferro e fogo, então eu tenho que pensar muito bem antes de eu falar as coisas, porque às vezes eu posso estar falando, eu acho que é normal, mas a outra pessoa, ela foi criada de outra forma, né? Então devemos pensar, deixar a palavra do Senhor nos moldar, porque a gente tem que ser um vaso na mão do oleiro. Glória a Deus. Então, irmãos, ajude aquele irmão ou aquela pessoa lá fora que precisa da sua ajuda, aquela pessoa que ninguém dá nada, mas o Senhor escolheu, porque Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10 diz que somos salvos pela graça, e a salvação não é mérito nosso, a salvação é um presente do Senhor. A salvação não é para mim que estou aqui, para você, é para aquele que está lá fora perdido. A salvação é para todos. Por isso que nós devemos ter paciência, devemos orar, devemos ajudar, porque muitas vezes nós falamos, desisto, não vou tentar mais, não vou ajudar, não vou orar. Não, Deus fez isso conosco, Deus fez isso com você, Deus não fez isso comigo. Então a gente não pode desistir daqueles que estão lá fora. Muitas vezes a gente passa do lado de alguém menos, né? E aí você quer sair de lado, não, a gente tem que orar, tem que tentar salvar, porque a salvação é para todos. Deus nos deu porque Ele nos ama. Ele não quer perder nenhum dos filhos dele. Ele não quer perder. A salvação é para todos. Glória a Deus. Não seja, irmão, como Penina, arrogante, invejoso e cruel. Não seja. Aleluia. E nós que pensamos que somos improváveis, muitas vezes deixamos Penina entrar em nossa mente. É triste, mas é verdade. Nós mesmos, com nossos pensamentos, nos rebaixamos, nos diminuímos, né? Por quê? Porque o inimigo, ele é traiçoeiro, então ele sabe aonde nos derrubar. Muitas vezes ele nem precisa usar ninguém para prejudicar a gente mesmo. Nós mesmos nos prejudicamos. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, fala que o homem vê a aparência, mas Deus olha o nosso coração. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, fala: é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a tua vontade. Deus coloca em nossas vidas o propósito dele, a vontade dele. Só que devemos ter iniciativa. Nós damos o passo, como o pastor fala, dê o primeiro passo que Deus vai colocar o chão. É isso que a gente faz. Jó, capítulo 23, versículo 13, fala que Deus faz o que quer, e quando Ele decide, ninguém pode impedir. Aleluia. Nem mesmo você pode impedir o propósito que Deus tem na sua vida. Não importa os caminhos que você ande, não importa os caminhos que você ande, o propósito que Deus tem na sua vida vai ser cumprido. Muitas vezes nós oramos a Deus e falamos: Deus, não está acontecendo, não está demorando, porque o Senhor não me ouve? Mas será que Deus não está te ouvindo mesmo? Ou é porque a gente muda o nosso caminho? Porque Deus fala: vai nesse caminho, e nós vamos para outro caminho, e Deus tem que mudar todo o plano. Deus tem que fazer um contorno em toda a nossa história para a gente chegar no plano dele, na direção que Ele quer. Será que nós estamos andando na direção que Deus quer? Ou será que a gente ora para Deus falando que Ele não nos ouve e nós mesmos não nos ajudamos? Então não permita que a sua mente faça você se distrair, faça você desistir da palavra do Senhor, faça você desistir da sua vida, porque Deus te deu algo precioso, a sua vida. Como nós estamos cuidando de nossas vidas? Estamos cuidando bem de nossas vidas? Isaías, capítulo 40, versículo 31, fala: mas o que esperam no Senhor renovarão as forças.
subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor. Aleluia. O que esperam no Senhor é o que devemos fazer. Glória a Deus. E o versículo 8, irmãos, fala que Eucana, ele perguntava para Ana: Ana, por que você chora? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Será que ele não era melhor? E eu lendo esse versículo, eu imagino Penina tendo 10 filhos, porque ele falou: eu não sou melhor do que 10 filhos. Então dá para imaginar que Ana está passando por esse sofrimento há mais de 10 anos. Olha só, ela é persistente, perseverou. E Ana, ela poderia ter desistido, porque ela era zombada durante esses anos, ano após ano. Penina tinha filhos e ela só chorava. Ela ia adorar o Senhor, o seu marido, mas ela só chorava. E ela poderia ter desistido, mas ela não desistiu, ela não parou. Ela não se entregou para aquela dor que ela estava sentindo. Ela se entregou para o Senhor. Ela se entregou porque ela sabia que Deus poderia mudar aquela história que ela estava vivendo. A Deus. Ana, ela não teve a fé, mesmo sem ver resultados. Apesar das provocações e da esterilidade prolongada, ela continuou a crer que Deus poderia mudar a vida dela. Ela teve fé, ela perseverou. Mateus 24:13 fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas vezes a gente achamos aquele que for 100% será salvo. Ninguém é 100% fiel, ninguém é 100% sem pecado. Assim que acordamos, já pecamos. A palavra diz: aquele que fala que não peca está pecando. Então não queira ser 100%. Persevere. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. E Ana, ela nos ensina como ela alcançar aquele milagre. Ana, o versículo mais pra frente aqui fala que ela foi orar ao Senhor. Ela foi ao templo. Ela foi ao lugar onde Deus estava. Porque muitas vezes nós estamos cansados. Imagina, a gente trabalha todos os dias, é cansativo a gente vir para a igreja. É cansativo, tem dia que a gente não quer vir. Mas a gente tem que lutar, é uma luta entre a carne e o espírito. E o espírito tem que vencer. E muitas vezes a gente deixamos de vir à casa do Senhor para entregar a adoração a Ele. Para entregar todo o louvor, toda a honra que Ele merece. Muitas vezes achamos que orando em casa ou assistindo um vídeo vai fazer a diferença em nossas vidas. Pode ser que possa. Pode ser que um vídeo que você assistir vai te ajudar, mas nada como adorar o Senhor na casa dele, no templo dele. Nada como adorar Ele na casa dele. Então ela foi ao templo. Ela foi ao lugar onde a gente sente mais a presença do Senhor. Antes da minha irmã falecer, ela falava isso pra mim. Eu falava: Amanda, ela estava muito doente. Eu falava: Amanda, ora a Deus, pede a Deus ajuda. E ela falava: tá, se eu não consigo sentir a presença de Deus dentro de casa. E ela falava isso. Primeiramente eu briguei com ela. Eu falei: onde já se viu isso? Que eu tenho que te levar para a igreja desse jeito, você viu desse jeito. Mas não, eu entendi. Para ela tinha que ser lá no templo. Ela sentia a presença de Deus lá. É lá, é na casa do Senhor, entendeu?
porém eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade, em teu temor me inclinarei para o seu santo templo. E a segunda lição que Ana nos ensina é que ela derramou sua alma ao Senhor. Ela foi à casa do Pai e se derramou ao Senhor, abriu todo o seu coração e entregou toda a tristeza e toda a amargura que ela estava sentindo naquele momento. Ela levou o seu problema ao único que pode resolver. Muitas vezes nós achamos que o homem pode resolver, mas o homem não pode resolver. A única coisa que o homem vai fazer é nos julgar. Mas Deus não nos julga, Deus nos escolhe, Ele nos capacita, Ele escolhe enquanto as pessoas da forma nos humilham, nos excluem, Deus nos chama, Ele nos exalta. Ele é misericordioso, Ele é amoroso. E Ana fez isso, ela entregou a sua dor, ela se ajoelhou, a palavra fala que ela chorou muito e perseverou em orar. E ela fez uma oração com sinceridade. Ela declarou, ela pediu ao Senhor, derramou de toda a sua alma. Salmos capítulo 57, versos 2 fala: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ela fez ao Deus misericordioso e amoroso que faz tudo por nós. Aleluia. Jeremias 33:3 fala: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Clame ao Senhor que Ele vai falar com você o que você precisa ouvir. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 12 fala: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ana, ela perseverou, Ana foi paciente e ela perseverou na oração. Porque nada como um dia após o outro, irmão. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Nada na nossa vida é para sempre. Tanto a alegria como a tristeza. Muitas vezes olhamos só para o lado mal da história. Mas já pensou quantas bênçãos o Senhor entregou para a sua vida? Só hoje, quantas bênçãos o Senhor entregou? Mas nós temos o pensamento só do ruim, só da coisa ruim. Mas e o que o Senhor tem feito pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelo seu emprego? O Senhor tem cuidado da gente. Nós que só olhamos para as coisas ruins e só reclamamos e murmuramos. Aleluia. E Ana perseverou. Ana perseverou. Aleluia. A oração de Ana fala no versículo 13, fala que Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Ele até pensou que ela estava embriagada, porque ela estava tão entregando de tanta... Senhor, glória a Deus. Aleluia. Ela entregou a sua alma, não estou achando a palavra certa, irmãos, desculpa. Mas ela se entregou para o Senhor. E muitas vezes nós achamos que devemos orar alto, gritar. Não, nós podemos orar baixinho. Nós podemos só falar com o Senhor. Porque também a palavra fala que Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Só que Ele precisa ouvir. Não é só porque Ele sabe o que está dentro do nosso coração que nós não precisamos ouvir. Ele precisa ouvir, nós precisamos falar. Mesmo Ele sabendo que nós precisamos pedir ao Senhor. E Ana fez isso, ela falou com o Senhor. Como o sacerdote achou que ela estava embriagada. Não, ela estava se derramando de sua alma ao Senhor. E sua oração foi uma entrega total. Foi uma oração, um segredo entre ela e Deus. Da mesma forma, quando a gente pede muitas vezes, eu lembro do testemunho da Jéssica, que ela falou que ela pediu para Deus, mas ela só não falou para ninguém que ela queria um serviço de segunda a sexta, né? Ela não falou para ninguém, ela só falou para Deus. E Deus fez o quê? Quando ela foi na casa do Luciano e se entregou de verdade, Deus deu o que ela queria. Será que Deus estava esperando ela se entregar de verdade? Derramar de sua alma, derramar de toda a tristeza, toda a dor que ela sentia no coração dela naquele momento? Pode ser, né? Só Deus sabe do coração dela e Deus sabe por que respondeu naquele momento. Então a oração de Ana não foi apenas palavra, mas foi de coração. Ela se derramou
gente pega de volta, à noite nós entrega. Falta um pouco de confiança da nossa parte no Senhor. Ele é poderoso para fazer. A gente só basta crer e esperar. Aleluia. E Ana, ela não foi ouvida por suas palavras difíceis. Não. No versículo 11, fala assim, irmãos: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas devem ferir o homem, eu te dedicarei ao Senhor, eu dedicarei a ti, Senhor. Olha que oração simples. Senhor, se deres atenção à tua serva, à humilhação de tua serva, uma oração simples, mas de todo o coração. Deus não precisa que a gente fale palavras bonitas. Deus não precisa disso. Ele precisa que seja de dentro do seu coração, que venha do seu interior, que venha com a sua vontade, com o teu coração. É isso que Deus pede da gente. Deus não pede palavras bonitas, não é isso que Ele quer. Porque Deus, Ele pega os improváveis e capacita. Eu pesquisei hoje o que me veio, e aí eu só pesquisei os textos, mas se a Letícia quiser colocar 1 Coríntios 1, 27 e 28, eu vou falar, se os irmãos quiserem anotar, depois pode ver, porque fala isso mesmo, tá? 2 Coríntios 3, 5 e 6, 5 e 6, e 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, fala que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então você não precisa falar bonito para Deus te escolher, porque Ele vai te dar as palavras que você precisa falar. Eu estou aqui, eu sou uma improvável. Eu já não achei várias palavras para falar. Eu falei palavras simples, mas Deus sabe que está vindo do meu coração. E eu tenho certeza que Deus, no futuro, vai me colocar palavras lindas na minha boca. Eu tenho certeza disso. Aleluia. Mas a gente não pode desistir para Deus usar, para Deus trabalhar em nossas vidas. Glória a Deus. E Ana, ela fez isso. Então, irmãos, não precisa. Pode orar para o Senhor, pode errar a palavra. Você pode falar errado, que o Senhor vai entender sua oração. Se for de coração, o Senhor vai entender e Ele vai te responder. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, fala: humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Foi o que Ana fez. Senhor, ouve a oração da sua serva, da humilhação que ela está passando. Ela se humilhou ao Senhor, e no tempo certo Deus respondeu a ela. Não foi no tempo que ela queria, mas foi no tempo que Deus já tinha estabelecido. Porém, ela não sabia, porque Deus vai nos dar quando estivermos prontos. Não é quando a gente quer, é quando Ele vê que a gente está pronto. Porque Ana, ela ofereceu um filho a Deus, ela ofereceu um filho ao Senhor. Quem de nós que com um filho é capaz de dar o seu único filho? Será que Deus não estava esperando Ana estar pronta para entregar para o Senhor? Porque era o propósito de Deus, Samuel? Então Deus só entregou quando ela estava pronta. Quem sabe os nossos milagres não chegou ainda porque nós não estamos prontos, mas vamos estar. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ana nos ensina que a oração sincera e perseverante é capaz de mover o coração de Deus, de transformar situações impossíveis, né? Então devemos orar, devemos clamar ao Senhor, que com toda certeza Ele vai ouvir nossas orações. Todos nós enfrentamos momentos que achamos que Deus não está nos ouvindo. Muitas vezes nós oramos pedindo ao Senhor e Ele não nos ouve. Quando minha irmã estava doente, eu orava muito ao Senhor. Eu orava muito. Eu me derramava ao Senhor. E quando eu ia na minha mãe, eu chorava para ela e falava: mãe, Deus não está me ouvindo, Ele não está me ouvindo, então o que eu faço? Eu achando que Deus não estava me ouvindo. Mas Ele tinha planos, e eu não sabia dos planos dele. Hoje, a tristeza não passou, mas eu entendo os planos dele. Eu entendo que foi o melhor. Mas naquele momento, eu falava e murmurava e reclamava: Deus, você não está me ouvindo, você não está me ouvindo, e Deus está te ouvindo. Porém, também minha mãe falou: Deus, você está orando, mas você está parando para ouvir a resposta do Senhor? Porque muitas vezes oramos e saímos andando. Você nem deu tempo do Senhor te responder. A nossa vida é tão corrida que a gente ora e fala: Senhor, abençoe esse dia, amém.
já foi pegar o ônibus, deve ter ido orando no meio do caminho. A gente nem parou para meditar a palavra do Senhor, para Ele responder para a gente. Então muitas vezes a gente ora e fala para o Senhor que Ele não ouve, mas Ele ouve. Ele tá te ouvindo, Ele vai te responder. Amém. E a história de Ana também nos ensina que não importa nossas dores, Deus ouve nossas orações. Quando nos aproximamos dele com fé e sinceridade, Ele transforma toda vergonha, toda lágrima em alegria, em cânticos de alegria. Então, irmãos, não desista de orar, não desista de buscar o Senhor. Continue confiando que Deus vai te ouvir. Efésios, capítulo 6, versículo 18, fala para a gente orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Devemos perseverar em pedir ao Senhor. Não podemos desistir. Oramos uma vez e já desistimos. Não é isso que o Senhor quer de nós. Salmos, capítulo 50, versos 15, fala: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Vai chegar um dia que a tua vida vai ser para a honra e glória do Senhor. As pessoas vão olhar para você e vai falar: que mudança! O que o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa? E tudo isso vai ser para a honra e glória do Senhor. E a atitude de Ana foi buscar a presença do Senhor. Mesmo com as dores, com as tristezas. Qual tem sido a sua atitude diante das perdas? Qual tem sido a sua atitude diante das injúrias? Qual tem sido a sua atitude diante das tristezas? Você tem murmurado? Ou você tem orado mais ao Senhor? Você tem desistido, ficado em casa? Ou você tem vindo adorar o Senhor? Qual tem sido a sua atitude diante do Senhor? Porque Ana nos ensina a perseverar, a continuar, a confiar. Aleluia. Mesmo, irmãos, que você ache que o seu milagre seja impossível, para Deus nada é impossível. Ore ao Senhor, porque Ele sonda os corações. Ele vê o que temos. E Ele vê de verdade o que queremos. Porque muitas vezes pedimos uma coisa hoje, amanhã pedimos outras, nem a gente mesmo sabe o que a gente quer, né? E Salmo 121 fala: levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor está clamando a nós. Olha, Ele está clamando a nós. Ele pede: vem a mim, clame a mim, e eu vou responder para vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 13 fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém, a gente esquece que quando Paulo escreveu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava preso. A gente acha: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente tem casa, carro, emprego bom, casa boa. Mas quando a gente está na tristeza, a gente não lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então use essa palavra no dia da angústia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembra, irmão, de Ezequias? Ezequias, quando ficou doente, Isaías avisou ele que ele ia morrer. Ele clamou ao Senhor e pediu misericórdia para Deus. E Deus deu 15 anos de vida a mais para ele. A oração de Daniel demorou 21 dias para ser respondida, porque o anjo estava tendo uma luta. Porém, quando o anjo chegou a Daniel, ele falou que a oração dele estava sendo ouvida desde o primeiro dia. A sua oração está sendo ouvida desde o primeiro dia que você pediu. E Ana também nos ensina que ela fez um voto para o Senhor. Ela fez um voto que se Deus lhe desse um filho homem, ela o dedicaria ao Senhor, ao serviço do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, também, estamos fazendo voto para o Senhor e cumprindo. Porque a palavra aqui mais à frente fala que ela entregou Samuel. Quando Samuel tinha mais ou menos 3 anos, se a gente pesquisar a história, fala que é mais ou menos 3 anos. Não tem exatidão nessa idade, porém, mais ou menos essa idade. Imagina nós entregarmos nosso filho com 3 anos de idade. E Ana cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. Nós estamos cumprindo o voto que fazemos com o Senhor? Ou fazemos o voto e quando Deus entrega o nosso milagre, a gente esquece de pagar o nosso voto? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5, fala que devemos cumprir nossos votos, porque Deus
cobra os nossos votos. E 1 Samuel, no versículo 18, fala que depois que Ana se derramou ao Senhor, o seu semblante já não era mais triste. A paz de Ana, ela não veio depois da concepção do milagre, mas veio depois da oração. Isso nos ensina que a verdadeira oração alivia a nossa alma, nos dá descanso. Entrega tudo para o Senhor, que Ele vai te aliviar, Ele vai aliviar a sua alma. Você vai sentir o seu coração mais leve. Aleluia. E após receber a bênção, Ana mudou sua postura. Ela voltou a comer, não era mais triste. Ela confiou no milagre dela. Você está confiando no seu milagre? Você já fez uma autoanálise e falou: Senhor, eu preciso disso, é esse milagre que eu quero, Senhor. Mas antes, faça um voto para o Senhor. Faça um voto do Senhor te dar esse milagre. E pergunta para Deus: o que o Senhor quer com isso? Eu achava que eu nunca ia conseguir falar na frente de ninguém. E pode ser que a perda da minha irmã, uma perda na família, trouxe a família toda para Jesus. E para nós foi perda, mas eu tenho certeza que a minha irmã tem a salvação. Então, para Deus, Ele não perdeu nenhum. Olha que extraordinário. Para a gente foi uma perda, mas eu creio que lá na frente eu vou ver minha irmã de volta, sem doença, linda como ela era antes da doença. Eu creio no Senhor, eu creio na palavra, porque a palavra ela é verdadeira. A palavra é verdadeira, ela não mente, ela não muda. E ela não volta sem o propósito dela. Ela não volta. Eu creio. Aleluia. Quantas vezes em nossas vidas, irmãos, enfrentamos momentos de esterilidade espiritual? Momentos em que parece que as promessas de Deus estão longe de se cumprir, que nada está acontecendo. E a história de Ana nos lembra que o silêncio de Deus não é sinal de abandono. Ele está trabalhando no seu processo. Ele está trabalhando. E a história de Ana também nos desafia a refletir sobre nossa própria vida de oração. Estamos dispostos a levar nossas aflições e desejos mais profundos ao Senhor com fé e perseverança? Com fé e perseverança? Estamos dispostos a confiar que Deus pode responder de maneira milagrosa, mesmo quando tudo parece impossível? Assim como Ana, podemos clamar a Deus em nossos momentos mais difíceis, crendo que Ele ouve e vai responder às nossas orações. Devemos confiar e estar dispostos com os compromissos que fazemos com Deus. A palavra fala que no capítulo 2, no versículo 21, depois que Ana entregou Samuel para o serviço do Senhor, que ela no próximo ano foi adorar, ele falou que ela ia ter mais filhos. E o Senhor abençoe, né? E o Senhor abençoou. A palavra fala que ela teve 3 filhos e 2 filhas, fora Samuel. E Samuel não foi uma pessoa qualquer. Ele ungiu reis. Ele não foi qualquer pessoa. Então Deus usou uma mulher externa para fazer milagre. Olha que extraordinário, irmãos. Então, irmãos, não desista, persista, persevere, continue confiando no Senhor, porque no tempo certo Ele vai responder, Ele vai te dar o seu milagre. Seja como Ana, fiel, perseverante e temente ao Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço, irmãos, minhas oportunidades e as palmas louvam o Senhor.